Bom dia, terceiro ano B. Como estão as coisas? Estamos aí rumo à reta final do ano de 2020. Pessoal, nós vamos fazer a correção de algumas questões do TD sobre regra de três que eu passei para vocês, tá? Então, pegue aí o seu caderno, onde você resolveu, tá? Eu não vou corrigir todas as questões, tá? Não vai ser possível corrigir todas, porque senão a aula fica muito longa, mas regra de três é assim: se você sabe fazer uma, você sabe fazer todas, praticamente, né? Então, pega aí o seu material para que a gente possa fazer uma boa correção e aprender bem, tá? Eu vou, a partir de agora, mostrar o slide para vocês, para que vocês possam acompanhar comigo. Muito bem, então vocês têm na tela já o slide e nós vamos fazer a correção de algumas questões sobre o assunto regra de três simples e regra de três composta. Então, vamos fazer a questão de número 1. Né? A questão de número 1 diz o seguinte: uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas dará em 28 minutos? Então, aplicando o procedimento de regra de três, nós vamos responder a essa questão. Primeiro passo. Primeiro passo é a gente anotar as grandezas. Isso é muito importante que você anote as grandezas envolvidas no problema. Quais são elas? É o número de voltas, né? E o tempo em que essas voltas acontecem. Então, a questão está dizendo que uma roda dá 80 voltas em 20 minutos, e aí pergunta quantas voltas esta roda vai dar em 28 minutos. Então, primeira coisa, anotar as grandezas. Segunda coisa, a gente analisar se essas grandezas elas são diretas ou se elas são inversas. A gente não pode começar a fazer o cálculo sem antes fazer esta análise do sentido das grandezas, se elas são diretas ou inversas. Então vamos lá. A gente coloca aqui uma setazinha para baixo, aonde está a variável. Pode ser para cima, professor? Pode. E faz a seguinte pergunta: ora, se essa roda ficar mais tempo, né, dando voltas, ela vai dar mais ou menos voltas? Muito simples, ela vai dar mais voltas. Se a roda ficar mais tempo dando voltas, ela vai dar mais voltas. Então, aumentando o tempo, aumenta as voltas, ou aumentam as voltas. Então, a gente diz que essas duas grandezas elas são diretamente proporcionais. Por quê? Porque à medida em que uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Agora vamos para a terceira etapa, que é a etapa do cálculo. Como é que a gente faz o cálculo? Nós pegamos essas grandezas e escrevemos uma proporção. Vai ficar 80 para x e 20 para 28. Aí aplica a propriedade fundamental das proporções, produto dos meios igual ao produto dos extremos, e aí obtemos isso aqui. 20 vezes x, 20x. 80 vezes 28, 2.240. Então, sequência, nós vamos ter que x é igual a 2.240 dividido pelo 20, que passa para cá no formato de divisão. Fazendo essa divisão, nós encontramos um valor para x igual a 112. Portanto, se esta roda ficar rodando durante 28 minutos, ela dará um total de 112 voltas. Questão de número 2. Com 8 eletricistas, podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Com 8 eletricistas, a instalação em 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Primeiro passo, anotar as grandezas. Quem são as grandezas? É o número de eletricistas
e os dias que eles levam para fazer a instalação elétrica, o tempo, né? Então, a questão já disse que com 8 eletricistas, esse serviço é feito em 3 dias. E aí diz assim, em quantos dias? Então, eu quero saber aqui o tempo, né? Quantos dias? 6 eletricistas vão levar para fazer o mesmo trabalho. Então, anotei as grandezas. Segundo passo, verificar se elas são diretas ou inversas. Gente, vamos botar aqui uma setazinha, que eu resolvi botar para cima. Gente, você está fazendo um serviço aí na sua casa, né? Se você aumenta o número de pessoas trabalhando, né? Ou se você diminui, o que que vai acontecer com o tempo? Bom, se você aumentar o número de pessoas trabalhando, no caso, o número de eletricistas, vai diminuir o tempo para fazer o serviço. Ou então você pode perguntar assim: se eu diminuir o número de eletricistas, vai levar mais tempo para fazer o serviço. Então veja que à medida em que um aumenta, a outra diminui, ou uma diminui, a outra aumenta. Então, neste caso, elas são grandezas inversas, inversamente proporcionais. Então, as setazinhas ficam em sentido contrário para dizer que são inversas. Terceiro passo, agora é fazer os cálculos. A gente vai pegar esta informação, vai escrever numa proporção. Eu vou ter aqui 3 para x, aqui 3 para x, eu mantive isso aqui, e aqui ficou 6 para 8. Opa, professor, você não errou, não? Não, não errei. Lembre-se da explicação que quando a grandeza é inversa, na hora de escrever na proporção, você tem que inverter a razão. Então, no caso aqui, eu tinha 8 para 6, ficou 6 para 8. Por quê? Porque esta grandeza ela é inversamente proporcional a esta. Então, eu mantenho essa aqui na mesma posição, 3 em cima, x embaixo, e a outra eu faço a inversão. Agora são contas. Quanto é 6 vezes x? É 6x. Quanto é 8 vezes 3? É 24. Portanto, x é 24 sobre 6. Então, x igual a 4. Resposta: levarão 4 dias. Exatamente. Você diminuiu os eletricistas, aumentou o tempo para fazer o serviço. 4 dias. Então, nós tivemos aqui 2 casos de regra de 3 simples, que tem apenas 2 grandezas. Agora, vamos resolver 2 questões em que a gente vai ter regra de 3 composta, com 3 ou mais grandezas. Uma olaria, isso aqui é a questão de número 5, do seu TD. Uma olaria produz 1.470 tijolos em 7 dias, trabalhando 3 horas por dia. Quantos tijolos produzirá em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia? Vamos lá. Então, aqui eu já tenho um quadro com as grandezas. Quais são as grandezas? A quantidade de tijolos, o tempo em dias que a olaria funciona e as horas por dia que o pessoal trabalha. Entenda, tem a quantidade de dias, eles ficam 2, 3, 4, 5 dias funcionando, e quantas horas por dia eles trabalham. Então, eu tenho 3 grandezas. A questão já me disse que a olaria produz 1.470 tijolos em 7 dias, trabalhando 3 horas por dia. Aí pergunta assim, quantos tijolos, então a minha pergunta é aqui, ó, quantos tijolos produzirá em 10 dias se trabalhar 8 horas por dia? Então, eu tenho aqui uma regra de 3 composta. Esse foi o primeiro passo, que foi anotar as grandezas. Segundo passo, verificar se elas são diretas ou inversas. Colocamos aqui uma setazinha logo onde está a variável, x, e vamos fazer a seguinte pergunta. Se eu aumentar a quantidade de dias que essa olaria funciona, eu vou aumentar ou diminuir a quantidade de tijolos que eu produzo? Qual é a resposta? Aumenta. Desculpa, a setazinha foi lá para outro lugar, mas é aqui. Então, repetindo a pergunta. Se eu aumentar a quantidade de dias em que a olaria vai estar funcionando, vai aumentar ou diminuir a quantidade de tijolos? Vai aumentar. Então, as duas são diretas. Agora, se eu aumentar a quantidade de horas por dia que esta olaria funciona, aumenta ou diminui a quantidade de tijolos? Aumenta também. Então, todas elas são diretas. Ok? Então, vamos agora para o terceiro passo, fazer o cálculo.
eu vou ter 1.470 para x, igual, quem são as outras grandezas? 7 para 10, vezes 3 para 8. Veja que eu não mudei ninguém de posição. Ninguém subiu e ninguém desceu. Por quê? Porque as grandezas são todas diretamente proporcionais. Então, você não muda nada. Se alguma delas fosse inversa, você teria que trocar. Gente, só uma observaçãozinha, porque eu não passei nenhum exemplo. Professor, se eu tivesse mais uma grandeza bem aqui assim, como é que eu botava nessa conta? Era só você multiplicar, botava o sinal de multiplicar aqui e acrescentaria a outra razão na frente para multiplicar. Ok? Vamos às contas. As contas ficam assim, eu vou repetir isso aqui. 1.470 sobre x igual 7 vezes 3, 21. 10 vezes 8, 80. Agora aplica a propriedade das proporções, a fundamental, né? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. E aí nós teremos que 21 vezes x é 21x, e que 80 vezes 1.470, pessoal, dá 117.600. Tá? Esse é o resultado. Portanto, o x é 117.600 dividido por 21. Feita esta conta de divisão, eu chego no resultado de 5.600. Portanto, se a olaria ficar 10 dias funcionando e trabalhando durante 8 horas por dia, a quantidade total de tijolos será de 5.600 tijolos a serem produzidos. Vamos então para a questão de número 7. Algumas pessoas me relataram nas respostas, quando me enviaram, que não tinham feito a questão do número 7. Então, nós vamos fazê-la agora. A produção de 400 hectares é o tamanho de um terreno, né? A gente já falou sobre isso. Então, a produção de 400 hectares, onde trabalham 50 homens, sustenta 5 famílias. Quantas famílias poderão ser sustentadas nessas mesmas condições, com 600 hectares e 60 homens trabalhando? Então, vamos lá. Um terreno de 400 hectares. Aí tem 5 homens que produzem lá alimentos nesse terreno. E o alimento produzido por esses 50 homens em 400 hectares dá para sustentar 5 famílias. Aí vem a pergunta: quantas famílias poderão ser sustentadas nas mesmas condições se o tamanho do terreno for de 600 hectares e forem 600 homens trabalhando? Então, vai dar para sustentar quantas famílias, né? Então, vamos lá. Já coloquei aqui. Eu vou colocar todas as setas logo aqui para facilitar. Veja. Vamos lá, vamos fazer a pergunta. Se eu aumentar o número de homens trabalhando, eu vou poder alimentar mais ou menos famílias? Resposta: mais famílias. Aumenta os homens, aumentam as famílias. Então, elas são grandezas diretas. Se eu aumentar o tamanho do terreno onde vai ser produzido o alimento, se tiver uma área maior para plantar, eu vou conseguir, com o que eu vou produzir neste terreno maior, alimentar mais ou menos famílias? Resposta: mais famílias também. Mais gente vai poder comer, porque vai ter mais alimento. Então, todas as grandezas também são diretas aqui. Tá? Agora, vamos para o terceiro passo, que é fazer contas. Eu sempre começo pela variável que tem o x, ó, 5 para x, igual a 50 para 60, vezes 40 para 600. Essa ordem aqui poderia ser o contrário também. Eu podia colocar logo essa razão aqui e esta razão aqui, porque é uma multiplicação. Aqui, gente, eu vou simplificar a minha vida, porque, veja bem, eu posso cortar este zero com este zero e estes dois zeros com estes dois zeros. Se eu fizer isso, vai ficar 5 e 4, 6 e 6. E aí fica 5 vezes 4, 20. 6 vezes 6, 36. Fica mais prático? Professor, e se eu quiser fazer a multiplicação toda, sem cortar esse zero, dá certo também? Com certeza. Mas aí você vai ficar com contas maiores, né, para resolver. Seguindo em frente, nós vamos ter 20 vezes x vai dar 20x. E 5 vezes 36 vai dar 180. Portanto, o x é 180 dividido para 20 e vai dar igual a 9.
Portanto, se o terreno aumentou e a quantidade de homens aumentou, o número de famílias também aumenta, ou seja, vai dar para sustentar 9 famílias com este terreno e essa quantidade de homens. Ok? Espero que vocês tenham entendido. E vamos dar sequência aos nossos estudos nas próximas atividades que virão. Ok? Mais uma vez aqui enfatizada a necessidade da importância de vocês assistirem esta videoaula, de vocês reverem esta videoaula, se necessário, para que vocês aprendam bem, né? Nós estamos tratando de assuntos aqui que são importantes para a vida prática de vocês. Gente, um abraço, fiquem com Deus, um bom fim de semana para todos e até a próxima.